Bom, quando vocês veem essa foto, né? Como vocês imaginam as relações nesse grupo familiar? Eu quero que vocês façam uma reflexão. Porque, por que que eu fui estudar a família e por que que meu interesse nesse grupo social? Porque quando eu olhava, quando chega para a gente um idoso, muitas vezes, é como se a gente estivesse vendo uma fotografia apenas, né, dessas relações. A gente olha e é como nessa foto que vocês podem imaginar muitas coisas nessas relações. Esse rapaz com o suco, essa moça, todos sorrindo, uma criança, uma outra criança aqui de costas, né? Esse idoso servindo essa família, todos contentes. Como será que devem ser, como deve ser a relação entre todos esses membros quando a gente pensa em velhice? Como é que esses jovens, ou esses adultos, ou essas crianças, eles se relacionam com esse velho? E como esse velho se relaciona com esses outros membros desse grupo, né? A gente pode imaginar uma série de coisas a partir apenas de uma fotografia, mas quando a gente se aprofunda e a gente olha de fato, como eu disse anteriormente, com um olhar mais refinado, amparado por um arcabouço teórico, né? Quando a gente tem esse olhar, né, a gente consegue ver além dessa foto que a gente está vendo aqui, né? Então, foi isso também que me motiva e me motivou a estudar, né, como eu estudei as famílias e continuo estudando esses grupos sociais que é a família, exatamente para que eu possa circular melhor, né, no, quando eu chego nesse ambiente, para que a minha intervenção, o meu trabalho seja efetivo, né? E não só teórico, mas efetivo, na prática, né? Como é que a gente pode intervir e como a gente pode ter resultado na nossa intervenção? Porque a nossa proposta como profissionais não é só ficar teorizando e falando e analisando no sentido de não ter como objetivo uma intervenção prática e, né, para que aquilo mude aquele contexto, né? Para que a foto que a gente assista, porque muitas fotos que a gente assiste na velhice e que a gente vê não são tão bonitas quanto essa. Né? Essa me parece uma foto leve, estão todos contentes, esse idoso está bem, né? Então, assim, mas muitas vezes a gente chega e se depara com fotos extremamente difíceis de serem até vistas por nós, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Eu sou psicóloga de formação, especialista e mestre em gerontologia, sou mestre pela PUC de São Paulo. Eu fui estudar terapia sistêmica de casal e família na Unifesp, exatamente para que eu pudesse conhecer e me aprofundar nesses núcleos familiares. Eu trabalho com envelhecimento desde 1998. O meu foco é o envelhecimento fragilizado, com fragilidades, ou um envelhecimento mais vulnerável, a gente pode dizer assim, né? E quando a gente chega, quando eu chegava e chego ainda, né? Porque eu ainda trabalho com famílias e com idosos frágeis, eu chego, a família às vezes está muito mais fragilizada diante do cenário, da foto que se apresenta, do que muitas vezes esse idoso. E aí a gente muitas vezes tem que acolher essa família. Isso foi o maior motivador para que eu pudesse começar a estudar família, né? E eu já vou aqui colocar para vocês que um profissional que não tem conhecimento da profundidade e da importância que é o núcleo familiar para o idoso, seja ele com a sua importância positiva ou negativa, e a gente vai falar disso, né? Nem toda a família é a família que a gente gostaria, mas é a família que temos, né? Então, assim, nem toda a família, porque tem sempre uma fantasia de que a família é o melhor lugar para esse idoso, né? Nem sempre esse núcleo, né? Esse grupo social inicial desse indivíduo, ou vamos dizer assim, ou um núcleo que o sustenta, né? Sustenta, que a gente imagina, sustenta nas questões emocionais, econômicas, né? Subjetivas, às vezes nem sempre é esse lugar que é o melhor. Deveria ser, né? Mas nem sempre é o melhor, tá? Eu faço capacitação para profissionais da área, dou aula em vários lugares, né? Para vários profissionais, todos os tipos de profissional, porque a gente precisa difundir essa ideia
né, sobre a importância desse olhar, né, mais humanizado e mais, vamos dizer assim, integralizado, né, integral, né, como o idoso tivesse várias partes que o compõem, que não é só o seu corpo e a sua doença, que é o que a gente está mais focado quando a gente pensa em envelhecimento, mas nos aspectos, todos os aspectos que permeiam esse indivíduo, né? Então, é isso. Bom, o que é família, né? Primeiro, a família é um grupo de pessoas, né, que se estão todos ali juntos, né, sejam por laços consanguíneos, sejam por laços, vamos dizer, sociais, né, por exemplo, por um casamento, né, ou mesmo por amizade, né, por você considerar alguém seu amigo, né? E então a família é um grupo e que vem lá dos primórdios, né? A família, ela é algo que é, a gente na história da humanidade, né? A gente encontra esse grupo social em várias culturas e em vários locais, né? E de formas diferentes, né? Então, esse grupo social que é a cultura, que é a família, ele é permeado por uma série de fatores. Por isso que quando a gente vai para ver um grupo familiar, como eu mostrei lá aquela foto, a gente tem que considerar uma série de variáveis, né? Uma série de aspectos que constituem aquele grupo social, né? Quem são, como é que eles se relacionam, né? Como é que eles vivem, qual é a cultura deles, os valores, quais são a religião, né? Tudo isso faz com que a gente possa ter uma análise, né, muito mais profunda e muito mais realista de quem é aquele grupo social que a gente está observando. No caso, aquela família, né? É, aqui o Levi-Strauss ele traz, num texto dele, de 81, que ele fala, com base nas diferenças biológicas de sexo e idade, as sociedades constroem diferenças culturais, atribuindo caráter social a todos os eventos humanos, inclusive aos que ocorrem no corpo. Então, o Levi-Strauss, que é um antropólogo que estudou várias culturas, ele traz a questão da família e diz que o núcleo familiar ele se apresenta em diferentes culturas. A gente poderia dizer que na maioria das culturas que a gente conhece, né? É, com base em diferenças, vamos dizer, de gênero, né? De idade, então criança, adulto, né? Que as sociedades constroem em diferentes culturas, ok? O conceito de velhice é uma construção social, assim como a família. Apesar da gente encontrar em várias culturas esse modelo social, né, que é a família, né, ela é uma construção social, né? Ela se ampara e ela tem uma mudança, porque se vocês forem ver, a família ela se transforma ao longo, né? Ao longo do tempo, né? Então, assim, lá na pré-história, a gente pode pensar num modelo familiar que vai evoluindo e que vai sofrendo, né, a influência da economia, né, dos padrões culturais, dos padrões sociais, religiosos, né? Por isso a importância da gente conhecer, quando a gente vai fazer um atendimento para o idoso, de que núcleo familiar é aquele indivíduo, né? O envelhecer bem não depende apenas do indivíduo biológico, psicológico ou social, mas também da qualidade de interação entre os indivíduos em mudança, vivendo em sociedade em mudança. Então, vamos pensar assim, como eu falei, o Lev Strauss traz a família essa família que a gente conhece hoje é uma construção social. O pai, a mãe, os filhos que vem mudando já, né? Se a gente olhar agora os novos modelos familiares, né?
esse núcleo é, familiar, esse núcleo social que é a família, a gente vai ver que ele teve modificações ao longo do tempo e está tendo. Então, e nós estamos agora, nesse momento sócio-histórico, vivendo muitas transformações na família, né? Se a gente pensar na velhice, a gente pode pensar agora no impacto que tem a questão do cuidado, a longevidade, né, nesses núcleos familiares. Será que a família, hoje, contemporânea, ela está preparada para cuidar desses velhos que necessitam de cuidado? Ela está preparada, não é preparada só subjetivamente, psicologicamente, mas ela está preparada economicamente, ela está preparada, vamos dizer, socialmente, né? No aspecto social e econômico para cuidar desses velhos? Será que está preparado? A sociedade, o Estado, nem o Estado, se a gente for pensar, ele está preparado ainda vamos dizer, cuidar, né, da sua população que envelhece. Imagina as famílias, né? Inclusive, vamos dizer, essa tarefa que foi delegada e é ainda delegada a essa família, nessa família que está em transformação, será que ela tem suporte necessário para cuidar desses velhos, né, que necessitam desse cuidado? E outra coisa, será que envelhecer bem depende do núcleo familiar apenas ou não? O que depende para esse indivíduo envelhecer bem, né? Porque ele tem as mudanças, né, que ele vai vivendo no seu próprio corpo, né, na sua própria subjetividade, e ele tem a mudança social que vai acompanhando ele, né? Então, assim, a velhice ela é de tal complexidade que a gente tem sim que parar para olhar para ela e estudar e poder se qualificar para poder trabalhar, né, nesse segmento, que é um segmento bem específico, que tem características muito específicas, né? Porque aqui a gente está falando o que é envelhecer bem, né? É só comer bem? É só fazer exercício? E o entorno? E as relações que se estabelecem ali no seu entorno? Se elas não forem saudáveis, esse indivíduo vai ter um bom envelhecimento? Se elas forem saudáveis, esse indivíduo vai ter um bom envelhecimento? Como é que ele vai avançar? Eu estou atendendo uma senhora, ela tem quase 100 anos. Hoje mesmo eu fiz o atendimento dela, que eu faço atendimento clínico para 55 mais, como psicóloga e como gerontologista. E o que eu cheguei lá? Eu assisti ela totalmente descompensada, morando num apartamento, sozinha. Os filhos, uma filha faleceu, porque como ela tem 96 anos, ela tem quase 100 anos, os filhos também já envelheceram, né? Estão já num processo de envelhecimento. O filho mais velho dela, a filha mais velha dela teria hoje, acho que 72 anos, né? Então, você imagina essa mulher e a filha faleceu, a mais velha. Então, ela já não tem mais a filha para, vamos dizer, é, poder oferecer esse cuidado. O filho, que já tem 70, está com um problema de saúde e não consegue também estar ali cuidando da mãe. A filha mora no Rio, fez toda a sua vida no Rio e não consegue estar vindo com muita frequência. E essa senhora hoje falou para mim: eu sonhei, quando eu casei, que eu teria uma família enorme, né? Com filhos, com netos, todos ao meu lado nesse momento da minha vida. Porque ela está lúcida ainda, ela tem momentos de confusão, mas momentos de lucidez. E ela falou: e eu não construí nada, olha, eu estou aqui sozinha com você. Porque nós estamos tentando entrar com uma cuidadora lá, ela não permite, e nós vamos ter que trazer o cuidador, porque ela precisa de cuidados, né? Ela não consegue fazer a comida sozinha, a hora do banho é perigoso para ela, ela se sente sozinha, ela se sente, sabe, ela não consegue cozinhar para ela não consegue ir na rua sozinha. Então, assim, e ela falou isso para mim hoje, ela falou: eu fracassei no meu projeto familiar. Eu falei: não, você não fracassou. Esse é o modelo contemporâneo que a gente assiste. Essas famílias, os netos nem pensaram, os netos nem. Ela tem netos, mas os netos não, são poucos netos, ela tem
De um ela tem uma neta e do outro ela tem dois netos, uma neta e um neto. Os netos estão trabalhando, estão construindo suas famílias, acabaram de ter bebê, e foi até uma coincidência, os bebês nasceram mais ou menos, os bisnetos dela nasceram mais ou menos na mesma época, e ela está sozinha. E ela falou, eu fracassei no meu... Então, e é uma senhora de poder econômico bem, ela está bem, ela não tem problema nenhum com a questão do dinheiro, mas tem uma questão desse cuidado que não se estabelece pela família e que, que na imaginação dela seria o que ela estava esperando. É isso que eu estou falando. Qual é o lugar do velho na família contemporânea hoje? A presença da família na velhice é importante como elemento de apoio subjetivo e objetivo. Então, é importante para o velho sentir que a família está assim, desde que as relações sejam relações saudáveis, relações que tenham um impacto, vamos dizer, positivo. E olha que eu falei, vou falar uma coisa para vocês. Nós, profissionais, isso é de extrema importância. Temos que nos despir de uma série de questões nossas na hora que a gente olha para essa fotografia, né? De valores, conceitos e preconceitos, né? Baseados na religião, baseados na moral, né? Nos costumes da nossa família, porque nós também temos família, né? Então, muitas vezes essa família, ela tem uma forma de funcionamento. Então, isso é o mais importante que vocês têm que saber, que a família nesse momento, que é a velhice, que é o último momento do ciclo vital, é muito importante como elemento de apoio tanto subjetivo, emocional, quanto objetivo das questões práticas do dia a dia, né? A necessidade de envelhecer com segurança, afeto e liberdade requer a noção de que todos na família são equitativamente responsáveis, de acordo com o recurso de cada um nas distintas etapas da vida. O que não são iguais? Equitatividade. O que é isso? Cada um pode oferecer algo a esse idoso. A gente chega em famílias que tem isso, os profissionais que trabalham com família sabem, sempre tem um filho que é o filho que toma conta, esse filho que chega primeiro, esse filho que está ali, que conversa com o profissional, o outro filho ou os outros filhos, muitas vezes, nem tem condições, né? Às vezes condições subjetivas, ou seja, emocionais, de estar enfrentando o envelhecimento dos pais. Então, alguns podem dar aquilo que podem oferecer, né? Que podem. A gente costuma, quando chega no núcleo, a gente faz uma avaliação de cada um dos membros que estão próximos daquele idoso e vê o que cada um pode contribuir, né? Sem questão de ficar julgando quem pode contribuir, como se todos pudessem contribuir na mesma proporção, né? Mas nem todos podem. Então a gente pede um pouco mais daquele que pode oferecer mais, pede o menos, mas todos ali, a gente tenta que todos estejam, se façam presentes de alguma forma para aquele idoso, tá? As vivências, né, na família, na velhice, né, apesar de a família ser o local considerado ideal para o acolhimento dos velhos, nem sempre é o melhor lugar. Foi o que eu falei aqui. Existem vivências positivas e negativas quando a gente envelhece dentro desses núcleos, né, desse grupo social, né? A gente tem as vivências negativas, pode ser um grupo ou pode ser uma vivência dentro desse grupo onde há violência, onde há exploração, onde há submissão desse idoso, solidão, abandono. E a solidão não está só nessa idosa, por exemplo, que eu falei para vocês, que está sozinha em casa, né? A solidão, às vezes, ela se estabelece dentro do núcleo familiar, né? Onde esse idoso muitas vezes está dentro vivendo, ou o filho está vivendo. Hoje em dia é muito mais fácil você ver o filho viver com o pai ou com a mãe, né? Ele volta para casa por uma questão econômica, por uma série de fatores, né? E esse idoso se sentir solitário e sozinho, muitas vezes abandonado dentro desse, vamos dizer, dentro do núcleo familiar. E as questões positivas, né? Aí a gente pode ver a vivência de acolhimento, de segurança, de cuidado, sentimento de pertencimento. Isso é muito importante para uma pessoa quando envelhece. Ela sentir que ela faz parte daquele grupo, que ela é parte dali. Porque quando a gente faz parte, esse grupo, ele tem como característica
se retroalimentar. Eu uso a teoria sistêmica para a gente pensar a família. Então, dentro do sistema, os membros desse sistema, eles se retroalimentam, então eles se ajudam, eles se cuidam, né? Então, assim, nesse aspecto positivo, eu pertencendo a esse grupo, eu vou me sentir cuidada, vou me sentir amparada, né? Vou me sentir segura, né? E, como protagonista, cada um tem um papel dentro desse núcleo familiar, né? Então, quando o velho ele tem esse papel de protagonista do seu, vamos dizer assim, da sua importância, né? Onde o seu desejo é ouvido, é acatado, muitas vezes, se possível, né? A forma como quer ser cuidado, como quer ser tratado. Então, ele é o protagonista da história dele, né? Do cuidado dele. Então, para você ver como é importante quando a gente pensa em família, né? A incapacidade da família para os cuidados dos velhos, né? E os dispositivos de cuidado na contemporaneidade. Então, assim, eu já falei que a família contemporânea, a família hoje, que a gente assiste, a foto que a gente assiste, é de uma família com uma insuficiência para o cuidado dos velhos que necessitam de cuidado. Mas elas não são insuficientes só porque elas não querem cuidar. Elas são insuficientes porque muitas vezes elas não conseguem cuidar. Então, a gente tem que desconstruir, principalmente, um olhar para essa família, né, de que ela não cuida porque ela não quer, né? Muitas vezes essa família contemporânea, ela não consegue cuidar. E aí a gente vê, porque você sabe, né, os grupos sociais, a sociedade em si, ela, à medida que ela vai se transformando, ela vai trazendo soluções, né, para o que vai se apresentando para essa sociedade. É, e a gente já assiste isso hoje no mundo contemporâneo, e eu posso dizer já no Brasil também, em outros países do mundo que já envelheceram antes de nós, né? Que o fenômeno do cuidado já não está mais na esfera privada da família, né? Ela necessita, né? O cuidado a idosos necessita de dispositivos que façam esse papel que há 50 anos atrás, há menos até, vamos pensar, há 30 anos atrás, a família fazia, né? Eu que trabalho há tantos anos com envelhecimento, eu posso dizer para vocês que eu vi essas transformações em 98, né? Uma família para pensar, né, em colocar um idoso numa ILPI, por exemplo, numa instituição de longa permanência para idosos, era algo muito menos, né, menos essa frequência era menor do que hoje a gente assiste, né? Lógico que ainda vem carregado com aquela pensamento, aquela fantasia de que está abandonando, de que está sendo insuficiente para cuidar. Muitas vezes essas famílias, agora menos, e a gente faz um trabalho com essas famílias, né, para que elas possam ver que a instituição pode ser sim um dispositivo, né, que vai fazer um papel, às vezes, muito melhor do que se esse idoso estiver dentro do núcleo familiar, né? Mas isso é um trabalho, uma desconstrução de um mito e de uma ideia, né, que permeia a maioria da nossa população e que a gente assiste, isso, principalmente no Brasil, tá? Então, são os residenciais para idosos que a gente assiste agora, né? São residenciais com um aspecto mais leve, que tem atividades, tem uma série de propostas para que seja desconstruída essa ideia do antigo asilo, né? Que era o que a gente tinha como modelo de dispositivo de cuidado para o idoso quando ele não consegue mais ser cuidado dentro do núcleo familiar. As clínicas geriátricas, né? Os centros-dias, né? Que são uma proposta que eu acho que é uma proposta de extrema importância e que vai atender muitas famílias, que muitas vezes a família ela não consegue, né?
dar conta de cuidar daquele idoso durante o dia, porque precisa trabalhar, todos os membros dessa família, eles têm tarefas, tem as crianças que precisam ser cuidadas também. Então, tem uma série de fatores que impedem que essa família ela permaneça dentro das suas casas para cuidar dos seus velhos, né? Não conseguem muitas vezes pagar um cuidador, mas o centro-dia vai fazer esse papel de cuidado a esse idoso. E muito mais, às vezes, muito mais saudável do que esse idoso muitas vezes está em casa, né? Com uma pessoa desqualificada. Geralmente, a família brasileira usa o empregado doméstico para fazer esse trabalho, que o empregado doméstico, às vezes, não está preparado para cuidar de idosos no nível de complexidade que ele já se apresenta, né? Idosos que apresentam perda funcional, perda cognitiva significativa. Então, o centro-dia é uma opção. O centro de convivência, que é um dispositivo de cuidado para idosos mais independentes, o centro-dia para um idoso mais dependente, e o centro de convivência seria, assim, um local de autocuidado também para esses idosos, né? Onde vão ter uma vida social, uma vida de qualidade, quando a gente pensa na saúde, atividade física, passeios, atividades lúdicas, atividades de estimulação cognitiva, né, com idosos mais preservados, tá? E a convivência social, né, que é muito importante. A possibilidade de uma nova velhice dentro de um novo modelo familiar. A família ainda é o único recurso de apoio para os idosos, já que não há políticas públicas com essa finalidade no Brasil. Não tem instituição de longa permanência no Brasil, vamos dizer, do Estado, que vem com qualidade, que possa atender essa população. A maioria dos idosos no Brasil são mulheres, 15% vivem sozinhos, não por escolha. Olha só. E eu vou dizer para vocês, nos grandes centros urbanos como São Paulo, a gente assiste que nem hoje. Eu estava atendendo essa idosa, ela tem 96 anos, ela mora sozinha no apartamento dela. Ela tem uma empregada que vem uma vez por semana, uma faxineira, que está com ela há 40 anos e ainda bem, porque é o único apoio que ela tem, vamos dizer assim, objetivo, que vem para cuidar das AVDs, das AVDIs, da atividade de vida diária e instrumentais dela, do dia a dia, ok? 53,9% das mulheres com mais de 65 anos vivem com os filhos. Casados ou solteiros não significando amparo. Outra coisa, ter filho junto não significa cuidado, garantia de cuidado, tá? Pode ser, aí a gente vai, eu posso ser até um pouco mais chegar no extremo, mas às vezes pode ser até situações que podem reproduzir violência, né? É, e abandono até, ok? É, não significa amparo, mas sim por convivência dos filhos, netos e noras por dificuldades financeiras. Foi o que eu falei, o que a gente assiste muito mais é o idoso como provedor desse núcleo familiar, como alguém que está sendo provido de cuidado. Então, muitas vezes, é, esses filhos ou essas filhas mudam para a casa dos pais, que são muitas vezes aposentados, que têm, vamos dizer assim, uma renda mensal, e eles se beneficiam disso, mas eles também não cuidam desses idosos, por insuficiência deles, entende? Não porque eles não queiram, é porque às vezes eles não conseguem. E cabe a nós, profissionais que trabalhamos com envelhecimento, olhar para essa fotografia e ver como é que a gente pode mudar essa fotografia que a gente assiste, né? Que muitas vezes são fotografias que podem ser mudadas a partir de uma estratégia e uma intervenção adequada. Um novo olhar da família para o envelhecimento e pensar os idosos não apenas como sujeito de direitos, mas de desejos. Isso cabe para nós, tá? Que trabalhamos com envelhecimento. A gente só fala do idoso, né, como sujeitos de direito, mas a gente esquece que esse indivíduo, ele é um sujeito que ainda deseja. A escuta dos que são velhos possibilita uma velhice de fato, então a gente ouvir, né, esse idoso, porque escutar e ouvir são duas ações diferentes, né? De acordo com o que desejam e não com uma invenção da velhice. A gente inventa uma velhice, né? A gente acha que o que é bom para esse idoso é aquilo que é bom para ele, né? O que eu acho que é bom vai ser bom para ele, mas nem sempre é assim,
né? Então, a gente inventa essa velhice. Os próprios idosos é quem podem dizer quais as formas de envelhecer são mais favoráveis. Então, a gente tem que escutar esse idoso e é ele que tem que dizer como ele quer ser cuidado, como ele quer envelhecer, né? E a gente respeitar isso. E não nessa velhice inventada que a gente tanto se baseia muitas vezes, né? Ser o protagonista de suas histórias dentro e fora do núcleo familiar. Propiciar isso. Isso tudo a gente pode treinar a família e a gente vai trabalhar esses aspectos na família, para que ela possa interagir com esse idoso, né, de tal forma que deixe esse idoso mais tranquilo e que ele possa circular dentro desse núcleo como protagonista da velhice dele, né, como ele quer envelhecer, né? Recursos técnicos na atualidade que possibilitam ao idoso permanecer em sua casa ou onde seja mais satisfatório. Então, hoje a gente tem recursos, né? Lógico, para que a gente possa propiciar esse idoso, ou ele permanecer na casa dele, ou ele ir para uma instituição, ou a gente poder melhorar o ambiente que ele está inserido, né? Através da geriatria e da gerontologia, de equipamentos eletrônicos de monitoramento, por exemplo, né? Então, a geriatria e a gerontologia, elas avançaram de tal forma que a gente pode ter, vamos dizer, essas duas disciplinas que nos dão todo o embasamento teórico para que a gente possa, né, trabalhar com esse segmento. Um novo olhar da família para o envelhecimento. Então, a integridade familiar é, então, eu vou ler aqui para vocês, um fator que prevalece nessa faixa da vida. Eu falei, né? É importante a gente estar integrado com o nosso núcleo familiar quando a gente envelhece, em que o idoso normalmente busca proximidade afetiva, transmite seu legado, aceita conflitos, né? Auxilia na manutenção das relações intergeracionais e pensa em planos futuros. Então, a família, ela na velhice, ela parece mais, esse idoso ele se aproxima, não é uma regra, tá? A gente assiste isso, né? Na medida que você vai ficando mais frágil, né? Nas suas questões, vamos dizer, econômicas, físicas, né? E mesmo psicológicas, a gente vai buscando essa aproximação, né? Com esse núcleo familiar com os filhos, com os netos, com as pessoas que estão no nosso entorno, ou com um amigo que muito próximo, com o marido, com o cônjuge, ou com a esposa, ou, né? Então, esse idoso ele vai buscar essa proximidade afetiva, ele vai transmitir o seu legado, né? Ele aceita os conflitos no sentido de que os conflitos eles aparecem e ele vai, né, lidando com eles muitas vezes. Então, o mercado de atendimento, né, da pessoa idosa, ela está carente de profissionais capacitados. Isso a gente assiste o tempo todo. E os dados do IBGE de 2022? Eu espero que vocês tenham visto, né, que a população, o que aconteceu com a população idosa? Ela encolheu, né, ela diminuiu a quantidade de pessoas, né, aumentou o número de idosos, mostrando que o Brasil já é um país de velhos e que já enfrenta um problema como o Japão, por exemplo, né? Que o Japão, a maioria da população é formada de idosos que têm filhos idosos para cuidar desses idosos. E a escassez de mão de obra de jovens é algo que vai impactar diretamente na questão do cuidado. Por quê? Porque a gente vai ter mais velhos do que jovens, né? Hoje a gente já assiste isso, o Brasil já é um país de velhos, né? Então, assim, o IBGE já mostrou isso, que as pessoas não querem mais ter muitos filhos, as famílias são pequenas, né? O tempo do cuidado para esses velhos vai diminuir, porque as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, né? Então, assim, a mulher que era a provedora do cuidado para os membros mais frágeis da família, essa mulher não está mais dentro do núcleo familiar com esta função, né? A mulher está no mercado de trabalho, a mulher hoje tem outro papel social. Então, nós temos aí pela frente um número de idosos muito grande, que nós vamos ter um boom de idosos. Idosos, a gente pode pensar
que vão ter uma vida longeva. É o que está todo mundo querendo e todo mundo investindo por isso. Porque essa velhice que a gente inventou é uma velhice que está fadada à longevidade, né? Todos nós temos perspectiva de viver mais do que 60 anos, né? Mais que 65 anos. A gente está pensando aí em chegar nos 78, 80, e nós vamos chegar até 100 facilmente. E quem vai cuidar desses indígenas? Porque assim, não existe uma mágica, e não pensem também que a gente não vai envelhecer com algumas coisinhas, né? A gente não vai chegar lá na velhice sem ter um dodóizinho aqui, um dodóizinho ali. Nós vamos ter, e vamos ter que encarar isso. Perda de capacidade funcional, né? Cognitiva, muitas vezes pode acontecer, um quadro demencial, uma doença que nos acometa durante esse processo do envelhecimento, né? E isso é uma realidade. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Então a gente vai ter que estar preparado para isso. Com base no mercado, venho realizando treinamentos que vêm nesse encontro de capacitar famílias, né, familiares, e todos os profissionais que trabalham com envelhecimento. Então, como eu já estou no mercado há bastante tempo, como eu estou vendo o movimento do mercado, e cada vez está se concretizando essa realidade de que a velhice é um fato concreto que está aí, né? Eu venho nos meus treinamentos, né, e nos encontros, buscando capacitar as famílias e os profissionais para que trabalhem com os velhos e possam oferecer uma boa qualidade no seu atendimento e naquilo que for, que vai resultar em qualidade de vida para esses velhos, né? Porque, na verdade, o que eu penso só é quem vai receber o cuidado lá na ponta. É aquele indivíduo que está ali numa situação de dependência, muitas vezes, ou não, ou de semi-dependência, né? Ou esse indivíduo que está se sentindo mais vulnerável em algum ponto. É nesse indivíduo que eu penso quando eu estou ali fazendo um treinamento, ou quando eu estou aqui falando, né? Então, quando eu penso em família, eu estou pensando também nos profissionais que vão fazer intervenções para que essa família esteja mais aliviada no cuidado, né? E que isso possa impactar nesse idoso. É muito importante para as famílias com idosos que os profissionais que trabalham com envelhecimento através do seu conhecimento na área possam identificar situações desta fase da vida e promover as melhores saídas e soluções para todos. É isso que eu estou falando. Então, quando a gente tem um profissional bem treinado, que está bem capacitado, ele vai intervir de forma adequada e ele vai fazer transformações naquela foto e vai trazer melhor qualidade de vida nessa fase final do ciclo vital. Ao longo da minha formação teórica e prática, né, eu quero compartilhar com vocês os meus mais de 24 anos trabalhando com envelhecimento, nessa jornada que é complexa, que pode ser comparada, eu comparei a uma coxa de quadradinhos de crochê. Eu adoro fazer crochê, eu gosto de fazer essa coxa aí foi eu que fiz, e eu trouxe para vocês que a minha formação e a formação de todos vocês, e eu quero que vocês pensem nisso, é como uma coxa de quadradinhos de crochê, onde tem linhas, cores e diferentes pontos que resultam numa trama que é a trama do conhecimento e da vivência, porque a gente não se forma só com a questão do conhecimento teórico, mas sim das vivências e da prática, né, que a gente vai compartilhando. E aqui eu quero compartilhar com vocês isso. É essa a minha proposta, compartilhar toda a minha vivência. Ao longo desses anos, eu trabalhei 14 anos numa instituição de longa permanência para idosos, de referência da cidade de São Paulo, onde eu vi vários tipos de envelhecimento, idosos de todas as formas, famílias de todas as formas, e foi por isso que eu fui estudar família. E agora, com a minha empresa, que eu já tenho quase 13 anos com a minha empresa já, né, de trabalho, é, cuidando só de idosos frágeis, ok? Então, pensem nisso. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Quando eu falo para vocês que eu quero trazer, é no meu curso Relações Familiares na Velhice, tá? As aulas serão ministradas no dia 20 e 27 de julho e 3 de agosto, ok? As aulas são gravadas, tá? Mas a gente vai fazer esses encontros para que a gente possa depois fazer o encontro para a gente discutir sobre a aula que vocês assistiram, tá? Esse curso tá aqui o QR Code, né?
é para você que está na aula aqui me assistindo, você vai ter um cupom de desconto, e vocês, e a turma anterior, porque eu tenho uma turma aqui que já fez esse curso comigo, eles vão ter as atualizações e os encontros liberados para ele durante um ano, tá? Inclusive, eu não sei se está aqui, você fez Oi. o curso com a gente anterior, eu queria que você falasse um pouco como foi para você o curso, se foi positivo, se você melhorou o seu trabalho, se, vamos dizer assim, trouxe mais elementos para que você possa trabalhar melhor com os idosos, com a família. Sim, sim, trouxe mais conhecimento, com certeza. Muito Como é bom. que foram as aulas? As aulas foi ótima, muito, como é que fala? Aprendi muito mais, entendeu? Foi ótimo, para mim foi muito bom. Ótimo, obrigada, Val. Tem Valeu. mais alguém que estava no nosso curso anterior que queira falar? Ai, Marguerita, eu acho que eu vou falar com você também. Tá bom, Eu fala. sou a Érica, eu sou da equipe da Dona Marguerita, e o fato de eu ter acompanhado, né, as aulas, eu trabalho na equipe da Sênior, fez com que a minha vivência com a minha avó, de 87 anos, estabelecesse novos vínculos, né? Porque eu comecei a analisar alguns problemas familiares que muitos ali não conseguiam contornar, né? Algumas sensibilidades em relação a remédio ou alguma coisa assim, a minha avó falava que não queria. Então, existe toda aquela dinâmica familiar que você chegou a comentar, aonde existe uma peça-chave, né, na família que consegue contornar alguns problemas em relação ao sistema, né? E como eu sou muito nova, né, nessa área da saúde, né, do envelhecimento, então eu não tinha muito ideia. E assim, logo nas primeiras aulas, isso já fez diferença na minha casa, né? Não na Ah, área profissional, mas na minha família mesmo. que Tá? bom, Érica, que bom. Obrigada, Margarita. Bom, que isso. Então, estão convidados aí, para quem ainda não fez, que faça o nosso curso e venha para os nossos encontros aí para que a gente possa tirar dúvida, ok? Vocês assistem às aulas e a gente se encontra para conversar. Bom, certificado de 1h30 para os participantes ao vivo. O link está no chat agora. A Érica vai disponibilizar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer. O meu objetivo é que vocês se tornem um profissional de excelência, seja lá quem for, no mercado de atendimento à pessoa idosa. Como eu falei, eu acho que a excelência é algo que é de muita importância. Bom, Margarita, sim, pois não. quero agradecer pelo seu conhecimento agregado ao que a gente já tem. Eu também trabalho em LPI há 15 anos, sou técnico em enfermagem, sou enfermeira e estou fazendo pós em geriatria e gerontologia. Durante o meu período de faculdade, o meu TCC foi voltado justamente em um desse tema, que é a depressão em idosos por abandono familiar. Então, eu tive a honra, né, de apresentar meu TCC com esse tema e me agregou muito conhecimento mais ainda. E eu sou assim, sou fanático pela área de geriatria. Com certeza faço isso por amor mesmo. Eu falo para qualquer pessoa, faço por amor. E hoje eu me vejo muito mais trabalhando, lidando com idosos do que estar dentro de hospitais ou de qualquer outro ambiente, lidando com outros tipos de público. Então, para mim é uma honra isso. E muito obrigado pelo seu conhecimento aí, tá? É E isso, boa Elza. Eu noite a convido todos. você para fazer meu curso, hein? Tá bom? Certo, tá joia. Tá ótimo, muito bem. É isso aí. Olha, o Elza é um profissional que trabalha com envelhecimento que está se capacitando e se capacitando bem para fazer o atendimento. E como ele trabalha em LPI, ele sabe a importância da família, né? E o impacto que tem a família no envelhecimento. Quando a gente trabalha no LPI, a gente vê de fato, e quando agora também no meu trabalho com a minha empresa, que eu vou passar o vídeo aqui para que vocês conheçam, também a gente trabalha bastante com a questão do envelhecimento, assim, da família, né? Família e envelhecimento.
Brasil, existem mais de 37 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E boa parte delas ainda é bastante ativa, trabalhando e vivendo de maneira independente. Porém, é natural que conforme envelhecem, as pessoas passem a precisar de suporte em algumas atividades. Em alguns casos, envelhecer é um processo complexo e de difícil manejo, seja para a família, seja para a sociedade como um todo. No Brasil, cerca de 4,5 milhões de pessoas idosas terão dificuldades para realizar suas atividades cotidianas, necessitando de ajuda para isto. A Senior Services trabalha para fornecer soluções para este cenário. Atuando no mercado há 10 anos, é a pioneira na aplicação do conceito Aging in Place, que foca na qualidade de vida, autonomia, independência e bem-estar da pessoa idosa. Temos uma visão ampla do envelhecimento, considerando os vários aspectos biopsicossociais que envolvem a vida da pessoa. Nossos serviços de cuidados são humanizados e personalizados. Atuamos em 3 frentes, fornecendo profissionais especializados em atendimento a idosos frágeis, selecionando e disponibilizando ao mercado profissionais nas áreas da saúde, assistência e especialistas em envelhecimento, treinamento e capacitação para profissionais que trabalhem junto ao público idoso, seja na saúde, assistência ou qualquer segmento voltado a este público. E nossa formação pode ser feita presencialmente ou de modo remoto, através da Escola Virtual do Cuidado. Atendemos pessoas idosas, famílias, empresas, hospitais, instituições de longa permanência, centros dia para idosos e clínicas, levando toda a nossa expertise não só em longevidade, mas também na área da saúde e assistência. E a qualidade dos nossos serviços é garantida por Marguerita de Cássia Mizan, idealizadora, fundadora e responsável técnica da Senior Services. Especialista e membro da SBGG, é profissional com mais de 20 anos de atuação junto a idosos frágeis. Somos uma empresa reconhecida pelo comprometimento ético, respeito e responsabilidade no cuidar da pessoa idosa. Oferecemos serviços de excelência em cuidados e capacitação de mão de obra de profissionais com formação diferenciada. Nosso objetivo é ajudar no envelhecer com autonomia, com independência, qualidade de vida e bem-estar. Uma pessoa idosa com cuidados adequados às suas demandas consegue manter seus laços familiares de maneira saudável e continuar a realizar seus planos, mantendo a integridade e dignidade que todos merecem. Conheça nossas soluções e serviços. Acesse o nosso site e saiba mais. Senior Services, a melhor opção para quem deseja envelhecer com potência e qualidade de vida.